Que a palavra do Santo Evangelho perdoe nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, querido irmão do Sacramento da Ordem, Diácono Márcio, hoje nós celebramos aqui uma noite muito especial, que é a primeira noite do primeiro cerco de Jericó nessa paróquia. Então veja o peso histórico até mesmo dessa noite. O padre Anderson me falava assim: eu não sei como que o povo vai reagir, se o povo virar, se vai ter gente na igreja. Parece que está chegando, estava começando a chegar gente. Só que a gente já sabia que seria um sucesso, que em plena segunda-feira a igreja estaria repleta de pessoas. Por quê? Eu acompanhava, e até falava com o padre isso, a sede que essa comunidade paroquial tinha para acontecer o que está acontecendo agora, esse renovo na comunidade. É verdade ou não é? É muito verdade isso. Havia uma sede para o que Deus estava querendo fazer. Por isso que vocês com certeza abraçariam e estão abraçando tudo o que Deus está fazendo nessa comunidade. E hoje, no primeiro dia do cerco de Jericó, nós celebramos Maria, mãe da igreja. Um dia depois de Pentecostes, Maria, mãe da igreja. A Virgem Santa, ela é clamada como a intercessora, ela é a esposa da igreja, ela é aquela que protege a igreja, ela é aquela que guarda a igreja, é aquela que roga pela igreja. E a gente percebe que lá na primeira leitura que foi ainda proclamada hoje, o Senhor diz assim que, porém, entre ti, no caso, ela teria pecado, e a mulher, uma inimizade entre a tua descendência e a descendência dela. E depois lá no livro de Apocalipse vai confirmar que essa mulher é Nossa Senhora, e a descendência do pecado ali é o próprio dragão maldito, é Satanás. Portanto, sempre existirá um combate espiritual que precisaremos travar entre nós e o demônio, entre o espírito e a carne, como falou a carta de São Paulo aos Gálatas. Sempre se engana aquele que pensa que não tem luta espiritual nessa vida, porque há muita luta espiritual. E se nós não estivermos fortalecidos em Deus, nós acabamos sucumbindo nas lutas espirituais. Acabamos sucumbindo. Então, quantas pessoas aqui que talvez cercadas pela maldade poderiam cair feio? Porque às vezes o demônio se levanta na vida da gente de tantas maneiras e só não cai porque está ali nos pés de Jesus, porque está ali nos pés de Nossa Senhora, porque tem uma vida de oração, porque tem uma vida de busca por Deus. É isso que nós celebramos hoje, a certeza de que essa igreja, ela é guardada por Maria de Nazaré. Ela é a advogada, ela é a protetora, ela é a intercessora, ela é aquela que roga. Ela roga pela igreja. E é por isso que o demônio tenta confundir tanto a cabeça dos próprios cristãos. A gente encontra gente maravilhosa de outras denominações religiosas, muita gente espetacular, mas quando o assunto é Nossa Senhora, o que tem de pessoas de outras denominações que viram um bicho quando a gente fala da Virgem Maria. Como não entender que isso tenha uma conotação espiritual? Como não entender que isso tenha uma origem que se dá no próprio demônio?
Mas graças a Deus nós estamos aqui nessa igreja com pai e com mãe. E mesmo que venham nos convidar, mesmo que nos paguem, nós não abandonamos a nossa mãe. Porque filho que é filho não abandona a mãe. Se me pagarem milhões e milhões, se me derem todo o dinheiro do mundo para eu virar o homem mais milionário do mundo, dizendo assim: ó, a única coisa que eu peço é renegue a sua mãe. Não, eu morro pobre, você também, você morre pobre, mas não mexa com a minha mãe. É a mesma coisa em relação à Virgem Maria. Aqui é o nosso lugar. E quando a gente pensa nisso, nós entendemos um pouco o tema da noite de hoje, que é o perdão de Deus. Pela força de Deus, porque para Deus nada é impossível, o Senhor quer descer de Jericó toda a muralha que me impede de perdoar. Sabe, gente, a gente começa falando disso, sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que poderiam voar, mas que não voam por causa da falta de perdão. São João da Cruz, ele tem uma frase que ele diz assim: um passarinho ele não vai conseguir voar se ele estiver preso por uma cordinha só. Então às vezes a cordinha que está ali, ela impede que eu possa voar. Eu vou voar e a cordinha me puxa para baixo. Eu vou ser feliz e a cordinha me puxa para baixo. E qual é, por exemplo, uma das cordas que mais nos segura ali diante do demônio? Porque quem está segurando essa corda? Quem segura essa corda é o demônio. A falta de perdão, que todos nós temos que lutar, porque perdoar não é fácil. Perdoar dói. Só que você não perdoar, você cultivar o ódio no coração, tem uma história que diz: é o mesmo que você pegar uma brasa de carvão acesa, colocar na sua mão, pensar no outro, sabe? Aquela pessoa que me fez mal, que raiva dessa pessoa, e você fechar a sua mão naquela brasa acesa. O outro segue a vida, o outro segue o caminho dele, mas a minha mão fica queimada, fica machucada. É assim a falta de perdão. Eu fico remoendo, eu fico sofrendo. O outro seguiu, mas eu fico sofrendo. Ou ainda não perdoar, tem uma outra analogia usada, é o mesmo que você pegar um copo de veneno, você pensa no outro, deseja que ele morra, mas toca o veneno no você. Não vai acontecer nada com o outro, sou eu que estou me matando com a falta de perdão. E onde que a gente encontra a necessidade de perdoar? Nas palavras do próprio Cristo, no exemplo dos santos, no exemplo da bem-aventurada Virgem Maria. Imagina você, Maria poderia ter se tornado uma pessoa extremamente revoltada com tudo que ela viveu no Calvário. Ao contrário, ela se reúne com os discípulos no cenáculo de Jerusalém, ela tem força para continuar. É impressionante isso. Eu fico bobo quando eu vejo exemplos assim na igreja. Eu me recordo que eu estava numa paróquia em Barueri. Eu me mudei de paróquia há 2 semanas, gente. Estava em Barueri há 10 anos e 5 meses. Agora fui transferido para Carapicuíba, uma cidade vizinha. Sou pároco agora na paróquia São Lucas, em Carapicuíba. Eu tomei posse na terça passada da paróquia nova. Mas lá na paróquia anterior, eu me recordo que na Semana Santa, Deus havia levado a filha da moça que cuidava da ornamentação da igreja. Deus havia levado a menina com 35 anos. E aí na quarta-feira santa eu fui lá, fiz o velório, enterramos a filha dela. Ela desolada, destruída, acabada, como toda mãe fica quando acontece uma coisa dessa. Só de pensar já é horrível. E quem já passou por isso aqui sabe, né? Porque a gente não consegue nem imaginar. Só quem passou sabe. Pois bem, eu fiz isso na quarta-feira, enterrei ela na quarta-feira. Na quinta-feira, eu chego na igreja para rezar a missa da noite, a missa da quinta-feira santa. Quem estava lá fazendo os arranjos com todo amor era ela. Era ela. Pensei comigo, alguém que poderia estar completamente revoltada com tudo,
Não, eu não posso me revoltar com Deus. Veja como tem formas e formas de seguir a vida. Tem gente que decide: eu nunca vou tirar essa mágoa que eu tenho dentro do meu coração, essa raiva que eu tenho dentro do meu coração. Outras pessoas dizem assim: não, eu não mereço isso não. Eu vou continuar a minha vida. Eu vou tocar o meu barco. O tempo que eu vou ficar gastando, remoendo isso, é o tempo que eu vou gastar para buscar a felicidade que Deus tem para mim. Então, sabe, gente, quando uma porta se fecha para a gente, isso acontece. Quando a porta se fecha para mim, quando a porta se fecha para você, ok, coloca na mão de Deus. Você foi injustiçado, você sabe que foi injustiçado, foi puxado o seu tapete, foi feito algo ali, foi de fato bem maquinado a coisa para que você saísse, e você saiu prejudicado, você sofreu, a sua família sofreu também. Okay? Faça a opção de entregar a causa na mão de Deus e dizer: Senhor, eu quero tocar o meu barco confiando que o Senhor é o condutor da minha vida e o Senhor vai cuidar da minha causa. Não importa mais, não quero ficar olhando para o passado. Ao invés de ficar olhando para o passado, eu tenho um presente para eu construir, eu tenho um futuro para eu viver. Eu não quero me tornar uma pessoa amarga. Jesus mostrou tanto isso que a gente não pode guardar no coração, porque quem guarda no coração se lasca, quem guarda no coração só vai sofrer, quem guarda no coração só vai para trás, quem guarda no coração só experimenta a felicidade. Que quando Jesus estava ali na cruz, e ali você entende, meu Deus, tudo que está fazendo, imagina a dor daquele homem que nosso Senhor, nosso Deus e Salvador já tinha experimentado. Ele olha e ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Olha o perdão dado naquele momento. Como pode? Se fosse eu, se fosse você, a gente olhava para o pai, dava uma piscadinha: Pai, manda um raio na cabeça deles agora, está tudo resolvido. Jesus tinha esse poder, Jesus podia acabar com toda aquela bagunça. Não, eu coloco na mão do Pai, e o Pai vai agir. Quero lembrar você de uma coisa aqui: quantas vezes Deus exaltou você nessa vida? Quantas vezes? Porque a exaltação não vai acontecer, ela já aconteceu muitas vezes. Tem outras coisas para acontecer, porque Deus está na nossa história. Mas quanta exaltação Deus já fez na sua vida? O mundo deu uma volta enorme e você viu na sua vida a ação de Deus. Você falou: ainda bem que não guardei ódio daquela situação, porque olha a bênção que Deus me deu, olha o reboliço que Deus fez na minha vida. Eu não consigo nem ter raiva mais. Quando eu lembro daquela situação, eu não tenho raiva, porque a minha gratidão é tão grande pelo que Deus fez, que como que eu vou ter raiva? Eu me recordo que quando eu era seminarista, eu trabalhei um tempo como seminarista com um padre que era meio desequilibrado. Tem um pouquinho também, às vezes tem uns padres que a gente conhece, tem que rezar mais por eles. E aquele padre me fez sofrer muito. E eu guardei no tempo do seminário uma raiva daquele padre, porque eu falava: não é justo, ele é padre, por que ele fez isso comigo sendo padre? Aí eu falava assim: não tem problema, Deus é justo. No dia da minha ordenação, tem um momento do rito. Quem aqui já foi numa ordenação de padre? Tá, a maioria aqui, então você se lembra. Tem um momento do rito que o padre fica com as mãos estendidas, o padre novo, e todos os padres que estão ali passam e beijam a mão do padre. Esse momento vai chegar, eu vou estar ali, com a minha mãozinha
lindo, maravilhoso, pingando óleo, mãozinha assim, ó, cheia de óleo que o bispo passou, e eu vou ver o cão beijando a minha mão. Dá um tapinha na boca assim, só para lembrar, lembra que você fez? Era assim que eu cheguei na minha ordenação. Verdade, até a hora da ordenação. E aí eu lembro que eu estava ali, me preparando para a ordenação, muito feliz, me arrumando e tal. Mas deu uma olhadinha e falei, ó, tá ali. Daqui a pouco, tá, antes de começar a missa, tá ali. Vai beijar. Ah, você vai. Hoje ele beija. Gente, a graça da ordenação. O bispo me ordenou, junto com mais 3 padres. Depois que o bispo me ordenou, e eu vi que eu era padre, aquilo que eu mais queria na minha vida, eu era padre. Aquilo que eu sonhei na minha vida inteira, eu era padre agora, para sempre. Na hora de beijar a mão, na hora que aquele padre passou, tudo caiu por terra. Tudo. Porque eu não poderia fazer algo que Deus não queria, diante da grande maravilha que Deus estava fazendo na minha vida. Não era mais o homem, agora é Deus. Para que guardar ódio, se Deus mudou a minha história? Para que guardar ódio, se Deus me fez sacerdote? Para que guardar ódio, se o ser humano não conseguiu destruir minha vida porque Deus me protegeu? Eu sou padre. Está vendo? A vida da gente é assim. Hoje a gente consegue até sentar na mesma mesa, conversar e dar risada. Só não falamos do passado, melhor não, né? Mas o que eu quero dizer para você é: quanta coisa Deus cuida para a gente, é melhor que Ele cuide. Ao invés de eu ir lá e tomar a decisão da coisa, a vingança com a própria mão, é melhor dizer assim: Senhor, essa questão aqui, ó, está na tua mão. E eu duvido, pela força dessa palavra, eu duvido que você não vá ver a mão de Deus agindo em cima dessa situação. Pode passar um pouco de tempo, mas Ele agirá. Ele agirá. Pode ter certeza disso. Você pode estar com o cabelo preto hoje, amanhã com o cabelinho branco, mas Ele vai agir. Você pode ter cabelo hoje, amanhã sem cabelo, mas Ele vai agir. E você vai se lembrar. Por isso, gente, peçamos a Deus que nos ensine a fazer a vontade dEle. Não levemos nenhum cargo, ou melhor, nenhum peso, nenhuma carga sobre nós, porque não vale a pena. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é muito, 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 muito maior. Amém, meus irmãos? Amém. Então tome posse dessa palavra na tua vida e peça ao Espírito Santo que, como um vento impetuoso, ajude a tirar do meu coração e do teu coração qualquer coisa que nos faça caminhar para trás. Vamos ficar de pé agora?